Fundamentos de dados. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco de como os dados são estruturados, como a gente pode trabalhar para encontrar padrões para que os dados possam ser transformados em informações. Dados são características, informações, características sobre um determinado produto ou sobre um determinado processo, características que representam um produto ou processo. Essas características constituem os dados. E o nosso grande desafio ao trabalhar o processo de análise de dados é que a gente consiga entender quais são os padrões de comportamento dos dados e, a partir daí, criar cenários de previsão onde a gente consiga aumentar a nossa assertividade em relação a situações futuras. Ou seja, situações passadas, características que aconteceram, nos ajudam a entender o futuro. Isso são os dados e como eles atuam no nosso mundo. E a todo instante existem dados. Dados da população, dados de performance de um processo, dados de tempo de atendimento, dados de tempo de execução de uma determinada atividade, dados de tempo de parada de uma máquina. A gente vive na era dos dados. As novas tecnologias, isso aconteceu o que a gente chama da terceira revolução industrial, foi justamente a chegada dos sistemas de informação que permitiram automatizar e trabalhar dados. Então, existem dados e informações que são chamados de dados estruturados, tá? Eles podem ser trabalhados em planilhas, em tabelas, são informações específicas. Existem dados que são chamados de não estruturados, são as informações que estão disponibilizadas, por exemplo, em um e-mail, que estão disponibilizadas dentro de um vídeo. E existem dados semi-estruturados. Os dados semi-estruturados são a fusão dos dados estruturados com os não estruturados, ou seja, a forma como a gente consegue extrair informações de vídeos, de e-mails, de bibliotecas, de arquivos. Isso são os dados semi-estruturados. E a inteligência artificial, ela ajuda muito a gente a trabalhar justamente nesses dados semi-estruturados. A chegada das novas tecnologias e da inteligência artificial nos permite buscar informações de uma forma muito mais dinâmica e com muito mais recurso tecnológico, transformando dados semi-estruturados, utilizando de dados semi-estruturados para tomada de decisão. Então, quando se fala em dados, esse é o grande ponto. A gente precisa de entender quais são as características, os comportamentos e os padrões. Tudo começa por aí. E para a gente entender um pouco mais sobre dados, eu vou te passar 4 conceitos, 4 características de dados. Tá? Primeiro deles, os dados podem ser contínuos ou discretos. Okay? Dados contínuos, eles podem assumir qualquer valor no intervalo específico. Podem ser medidos com grande precisão e têm uma infinidade de valores possíveis entre dois valores distintos. Um exemplo, a altura da pessoa ou o peso de uma pessoa. Por mais que você busque a precisão, quanto maior a precisão do instrumento de medição, mais zeros você consegue adicionar e mais preciso vai ser a sua mensuração do peso de uma pessoa. Como isso é muito difícil, envolve recursos tecnológicos muito altos, então normalmente o peso é considerado em uma fração decimal ou 2 frações decimais, no máximo 3 frações decimais. Não existe justificativa para que se busque uma precisão tão alta no cenário peso de pessoa. Mas são dados contínuos, a gente compreende aquele dado ali, é uma referência e que existem variações ali que podem existir, que podem acontecer relacionadas ao grau de precisão do instrumento. Okay? Daí, dados contínuos e os dados discretos. Os dados discretos podem assumir valores inteiros e não podem ser quebrados em partes menores. São contáveis e geralmente representam itens
ou contagens. Por exemplo, número de estudantes em uma sala de aula, quantidade de carros dentro de um estacionamento. Então, não tem como ter metade de estudante dentro de uma sala de aula ou então o número de carros dentro de um estacionamento, você não tem como ter 8,5 carros, não. Ou é 8 ou é 9 carros, então esses são dados discretos. Ah, Thiago, mas por que é importante eu saber disso? Porque na hora de você trabalhar as informações ou tentar extrair as informações dos dados, você precisa de entender quais são as características dos dados. Porque frente às características dos dados, você vai escolher as análises, as ferramentas estatísticas adequadas para cada situação, ok? Só por isso. Ah, Thiago, isso é complicado? Como é que eu faço isso? Meu vai começar a falar de estatística. Ai, meu Deus, eu estava com medo disso. Não fique com medo disso, porque esse curso que você vai fazer aqui conosco, ele justamente vai te dar ferramentas tecnológicas para que você possa exercer esse papel analítico com maior facilidade, tá? Você vai aprender sobre Excel, Python, Minitab, Power BI, as principais ferramentas de manipulação e análise de dados estão dentro desse curso. Então fique tranquilo quanto a isso. Mas é importante que você entenda a natureza e as características dos dados para que a partir daí você saiba como trabalhá-lo, ok? Isso é importante. Então falei de dados discretos e dados contínuos, mas tem também os dados nominais e os dados ordinais. Vamos entender um pouco de cada um deles. Dados nominais representam características ou rótulos e não tem uma ordem intrínseca, ele não é ordenável. As categorias são mutuamente exclusivas e não há um conceito de maior ou menor entre elas. Quer um exemplo? Cor. Um dado nominal é a cor vermelho, cor azul, cor verde, gênero, masculino, feminino. Tipo de carro, né? Carro, veículo, carro, moto, caminhão, tipo de veículo. São dados nominais. Então, é uma categoria. E também existem os dados ordinais. Os dados ordinais eles representam uma escala comparativa entre eles, né? Dados que representam uma categoria com ordem específica ou hierarquia. Por exemplo, uma classificação entre ruim, médio, bom e excelente. Níveis de concordância, discordo totalmente, discordo parcialmente, concordo totalmente, concordo parcialmente. Então, é uma escala que ela tem uma categorização, por isso ela é ordinal, ela tem uma ordem. Então, esses são os tipos de números, né? Os tipos de dados que existem. O nosso grande desafio, como eu falei aqui no início da aula, é trabalhar dados em informações, para transformar em informações gerenciais para a tomada de decisão. E quais são os cuidados por trás disso, tá? Para a gente realmente alcançar esse objetivo? A gente entender quais dados a gente tem, a gente compreender a natureza e as características desses dados, a gente criticar se os dados são confiáveis, porque anota essa aí, a confiabilidade dos dados é um processo crítico, né? A coleta e a confiabilidade. São dois aspectos muito, muito críticos quando se falam em dados. Então, é muito importante a gente refletir se os dados são confiáveis, qual é a origem dos dados, como eles foram coletados, se eles foram coletados e muitas vezes a gente precisa de estabelecer um mecanismo de coleta seguro de dados. Uma grande falha de um data scientist, né, de um analista de dados, é fazer análises em dados não confiáveis. Existe uma expressão no mercado que diz assim, trash in, trash out. Trash in, trash out. Ou seja, se você coloca lixo para fazer uma análise, a saída vai ser lixo, uma análise com lixos também. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de entender a fonte, a origem dos dados. Legal? E um outro desafio muito comum é a gente trabalhar grandes volumes de dados, né? Isso é comum e é uma grande oportunidade.
que veio justamente com a chegada de recursos, tecnologia, computadores com alto grau de processamento disponíveis para o usuário final, que permite que a gente consiga trabalhar e manipular muitas informações, trabalhar grandes volumes de dados. Aí vem o que o mercado chama de Big Data, ou grandes dados na sua tradução literal, que é justamente esse conceito de utilizar recursos tecnológicos para trabalhar grandes informações de dados. Mas vamos entender quais são as características chaves do Big Data, né? São 5 Vs, guarde isso, 5 Vs. Volume, tá? É uma grande quantidade de dados, beleza? A variedade, diferentes tipos de dados. Velocidade, rapidez na geração e no processamento de dados. Veracidade, a confiabilidade dos dados. E valor, a utilidade dos dados. Vamos destrinchar isso, que tem muita coisa importante para falar sobre isso, esses 5 Vs. Vou de trás para frente aqui. Primeiro, valor, a utilidade dos dados. É muito importante que você identifique o que de fato é relevante a ser mensurado, tá? Ou seja, o que influencia no resultado final do processo. A metodologia Seis Sigma fala muito sobre isso, né? Fala que a gente tem o Y, que é a saída do processo, e os X, que são as entradas no processo. E que se a gente monitorar os X, as entradas bem feitas, a gente vai ter saídas adequadas. Teoria, de uma forma bem rápida e resumida, fala um pouco disso. A gente tem que entender o que é interessante ser medido. Tem uma frase no mercado que diz assim: nada pior do que fazer muito bem feito o que não deveria ser feito. E aí esse é um cuidado que a gente tem que ter. É muito comum empresas que monitoram indicadores e dados que não são relevantes, que não contribuem para o processo final. Isso não vai ao encontro das boas práticas do Big Data, da análise de dados. Então, valor é uma questão muito importante. A veracidade, eu falei agora há pouco, a confiabilidade das informações, né? É um aspecto muito importante, que existe uma tendência muito forte pela chegada de mecanismos de automação industrial, de inteligência artificial, tecnologias que estão cada vez mais disponíveis ao usuário final, que os dados tenham uma confiabilidade maior. Por quê? Porque são apurados por máquinas e não pelo ser humano. Daí a gente já tira uma interferência humana que é fator de falha em boa parte das situações. A apuração mecânica automatizada, né, ela é muito estratégica para garantir a confiabilidade e a veracidade das informações. Depois disso, a velocidade, também pelo aspecto que eu acabei de comentar, né? Tecnologias que surgem que facilitam esse processo com grande agilidade e rapidez. Depois disso, variedade, muitos diferentes tipos de dados, o que torna ainda mais estratégico a utilização de análises de dados, a reflexão sobre análise de dados. E a grande quantidade, o volume, né? E a gente percebe que o mundo dos negócios está repleto de situações e de dados e da utilização de informações para tomada de decisão futura. Uma prova disso é a metodologia chamada Growth Hacking, cunhada por Sean Ellis. Growth Hacking, né? Hackeando o crescimento, né? Uma estratégia para hackear o crescimento. É um livro que ficou muito famoso no mundo dos negócios, que é o Growth Hacking, que trata de uma estratégia para analisar dados, identificar quais são os canais geradores de resultado, intensificar a sua energia nesses canais e catapultar e impulsionar os resultados das empresas. Então, são situações como essa que mostram a aplicação prática da utilização de dados dentro do ambiente empresarial, dentro do mundo dos negócios.